Segundo Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do 11 ao 16. Se você tiver sua Bíblia aí, que você já possa estar conectado aí com a sua Bíblia. Se não tiver, só ouça. Ouça apenas aquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar ao teu coração nessa noite. Segundo Crônicas, capítulo 7, do verso 11 ao 16, para a nossa meditação nessa noite de oração, em nome de Jesus. Amém? Aqueles que puderem nos ajudar, coloquem nos comentários aí o texto. Em nome de glória a Deus, já está lá. Foi só falar que já está ligado lá, já está conectado. Os irmãos estão conectados conosco, é isso aí, glória a Deus. A sintonia, né? É o Espírito, onde há o Espírito Santo, a liberdade, né? Ele ministra, ele fala, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 7, do 11 ao 16. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Aleluia. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Palavra tremenda essa, né, queridos? Palavra maravilhosa. Para nós entendermos um pouquinho o contexto, que nós precisamos voltar um pouquinho na história. Você sabe, eu tenho certeza, só para a gente relembrar, ou para aqueles que não se lembram, ou aqueles que não conhecem a história, para a gente voltar um pouquinho no texto, para a gente poder entender o que envolve essa passagem que eu acabei de ler aqui agora. O Senhor coloca no coração de Davi, do rei Davi, o desejo de construir um templo. Nesse período da história, não havia templo, né? E o Senhor coloca esse desejo no coração do rei Davi, a construção de um templo, para que o Senhor pudesse habitar nesse templo. O templo seria o lugar da habitação do Senhor. Então todo aquele que quisesse cultuar, adorar o nome do Senhor, ele teria como referência o templo. E Deus coloca isso no coração do rei Davi, mas Deus não permite que Davi construa o templo. Deus coloca no coração de Davi a construção do templo, o desejo de construir o templo, né? O projeto da construção do templo, mas Deus não permite que Davi construa o templo. Por quê, pastor? Porque Davi tinha em suas mãos a marca de sangue. Davi era um rei guerreiro, que Deus, através de Davi, havia dado muitas vitórias ao povo de Israel. Davi era um rei guerreiro. Então, em suas mãos havia as marcas de sangue. E Deus queria que o templo fosse construído num tempo de paz. E não por mãos manchadas, sujas, marcadas pelo sangue. Deus coloca no coração de Davi o projeto da construção do templo, mas o templo ele vai ser construído apenas com Salomão, que era filho do rei Davi. E quando Salomão então ele assume o trono, né, Salomão então ele começa os preparativos e aí começa a construção do templo. E Salomão, ele tinha um coração voltado para Deus de tal maneira que Salomão, ele entendeu uma coisa,
que nós precisamos entender nessa noite. Eu quero ministrar isso no teu coração. Salomão entendeu que ele não podia fazer um templo qualquer. Não era qualquer a construção de qualquer lugar, de uma casa, não era qualquer construção. Salomão entendeu que ele precisava fazer o melhor que ele pudesse. Porque não era um templo que iria habitar qualquer Deus. Seria um templo onde iria habitar o Deus de Israel. Seria a construção de um templo onde o próprio Deus, o Deus que eles adoravam, que eles cultuavam, que eles serviam, era um templo para a habitação desse Deus. Então eles entenderam que eles precisavam fazer o melhor que eles pudessem. E começa lá em Davi, eles começam a juntar tudo para a construção do templo. Ouro, prata, pedras preciosas. Eles começam a construir o templo com o que eles tinham de melhor. Como eu disse, não era um templo qualquer. Não era uma construção qualquer. Não era para habitar qualquer Deus. Era um templo que iria habitar o Deus de Israel. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus que eles adoravam, que eles cultuavam. Então, eles começam a construção do melhor templo que eles poderiam fazer. E eles então juntam o melhor que eles poderiam ter na época, nesse período da história, para a construção do templo. E não apenas isso, Salomão junta não apenas pedra preciosas, ouro, prata, né? Mas eles também colocam o coração deles na construção do templo. E eu fico imaginando todo um povo, toda uma nação na construção de um templo para a habitação do Senhor. Eu fico imaginando a alegria no coração deles, sabendo que a partir daquele momento Deus iria ter um lugar para ele habitar. Um lugar que eles construíram. Olha que coisa tremenda. A alegria no coração do povo. E lendo o texto, a gente percebe isso, que há paz, que há alegria na construção do templo, porque não apenas Salomão e Davi junta pedras preciosas, ouro, prata, mas também todo o povo, eles se dedicam não apenas trazendo algo para a construção do templo, mas eles trazem acima de tudo o coração. Glória a Deus. Eles trazem o coração para perto do Senhor. Aquela obra a obra da construção do templo faz com que o povo de Israel, eles tragam para perto do Senhor o coração deles. E era o que Deus queria. Deus queria que o povo de Israel, que o seu povo, o povo de propriedade exclusiva dele, a nação santa, o povo escolhido por ele, tivesse o coração voltado para ele. Deus sempre quis isso, que o seu povo tivesse o coração voltado para ele, assim como Deus quer que eu e você, que a gente tenha o nosso coração totalmente voltado para ele. A todo dia da nossa vida, a todo instante. Independente de qualquer coisa, independente de luta, de circunstância, de dificuldade, Deus quer que eu e você, meu irmão, minha irmã, meu querido, você que me ouve nessa noite, que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ele. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas tribulações, somos fracos, somos pecadores. Verdade, somos mesmo. Mas apesar de tudo isso, Deus quer que o nosso coração esteja voltado para Ele. E a construção do templo, ela faz isso. A construção do templo, ela faz com que o povo se una, que haja comunhão entre o povo para construir o templo. Mas não apenas isso. Faz com que o coração de todas aquelas pessoas que estavam envolvidas ali na construção do templo esteja com o coração voltado para Deus. Olha que coisa linda. Deus faz com que a construção do templo traga o povo para perto dele. Deus quer que o nosso coração esteja voltado para ele. E a construção do templo faz com que isso aconteça. Isso é tremendo. Deus faz com que tudo à nossa volta contribua para que o nosso coração esteja voltado para Ele. Eu preguei recentemente, se não me falha a memória, na live da semana passada, de quarta-feira de oração, de que Deus
move o céu, Deus que move a terra, para que o nosso coração, a nossa vida, esteja totalmente voltado para Ele. Deus move as circunstâncias à nossa volta, ou até mesmo Deus permite que situações aconteçam à nossa volta, para que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ele. Até situações que muitas vezes a gente não entenda. Situações que a gente não consegue compreender, que agora, que hoje a gente não está entendendo, mas que lá na frente a gente vai entender, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não é algumas. De todas as coisas. Então, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo comigo, com você nessa noite, creia nisso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que todas as coisas cooperam para que o nosso coração, que a nossa vida esteja totalmente voltado para o nosso Deus. Olha que coisa legal, que coisa tremenda. Olha como que Deus faz com que eu e você estejam mais perto dele. Independente de qualquer coisa, a cada dia, a cada instante, Deus vai movendo as situações para que a nossa vida esteja diante do Senhor. E aí eu imagino o Senhor do seu trono, do seu alto e sublime trono, olhando aquilo acontecendo, a comunhão entre o povo trabalhando num só propósito, que era o de construir o templo. Isso alegra o coração de Deus. Quando o seu povo se une, quando o povo de Deus se reúne para poder fazer algo, construir algo, ou praticar ações para que o nome do Senhor seja engrandecido, isso alegra o coração do nosso Deus. Alegra o coração do Senhor. E eles constroem aquele templo magnífico, aquele templo maravilhoso. Mas voltando para o texto aqui, e se você voltar um pouquinho na história, no capítulo 7, você vai perceber algo tremendo aí. E eu quero ler com você o capítulo 7, o versículo 1, e o versículo, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O povo agora, depois da construção do templo, eles vão ver a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus de forma visível, de forma tremenda, meu irmão, minha irmã. No versículo, capítulo 6, a partir do versículo 12, eu não vou ler porque o texto é grande, mas você pode ler depois. Ele vai falar que Salomão, depois que ele acaba de... Salomão juntamente com o povo, depois que eles acabam de construir o templo, Salomão, ele vai consagrar o templo ao Senhor. Meus queridos, é como se Salomão estivesse dizendo assim para nós: olha, não adianta nada a grandeza desse templo, as pedras preciosas, o ouro, a prata, não adianta nada nós termos um templo magnífico como esse, um templo que marcou a história, de tal forma que a gente ouve falar desse templo até hoje. Muitos anos se passaram e hoje eu estou falando sobre isso, de tal forma que esse templo era tão glorioso, tão grandioso, a construção desse templo. Mas Salomão disse: de nada disso adianta se a presença do Senhor não estiver sobre este lugar. É como se Salomão estivesse fazendo isso quando ele vai consagrar o templo. É como se ele estivesse dizendo isso para nós. Não adianta nada ter ouro, ter prata, ter tanta coisa maravilhosa nesse templo. Não adianta nada ele ser tão magnífico se a presença do Senhor não estiver sobre esse lugar, não estiver sobre o templo. E por isso então Salomão, ele vai consagrar o templo ao Senhor. E quando ele acaba de consagrar o templo, né,
Aí a gente entra no capítulo 7 a partir do verso 1, que eu acabei de ler agora. Ele acaba de consagrar o templo, e quando ele acaba de fazer isso, vai dizer pra gente no capítulo 7, a partir do verso 1, que a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Oh, aleluia! Tremendo isso! Deus se agradou tanto, meus amados. Deus se agradou tanto da construção do templo, da comunhão que houve entre o povo na construção do templo. Deus se agradou tanto da atitude das pessoas, não apenas em construir o templo, mas colocar a vida, colocar o coração voltado para aquilo, trazendo os seus corações, as suas vidas para perto de Deus. Aquilo agradou tanto o nosso Deus, que o texto diz para nós que quando o Salomão acaba de orar, que a glória de Deus desceu naquele lugar. Olha que coisa magnífica, que coisa tremenda. É como se Deus dissesse, olha, não, eu vou lá na inauguração daquele templo. Algo extraordinário está acontecendo naquele lugar lá, que está mexendo com o meu coração. A oração de Salomão, a consagração do templo, a atitude do povo chamou a atenção de Deus, de tal forma que Deus desceu da sua glória, desceu do seu templo. A glória do Senhor se manifesta naquele lugar. Que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa. Quando nós conseguimos agradar o Senhor com as nossas atitudes, quando nós levamos o nosso coração para perto do Senhor, quando nós conseguimos atrair a presença do Senhor para perto de nós, com o nosso coração quebrantado, com a nossa vida totalmente voltada para o Senhor, nós atraímos a presença do Senhor. Nós atraímos o milagre do Senhor. Sabe por quê? Isso agrada o coração de Deus. Deus se agrada quando Ele olha do céu, do seu trono, Ele olha para nós e vê a nossa atitude. Deus se agrada quando Ele olha para nós, Ele vê que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas que mesmo assim nós continuamos a marchar. Que em meio às lutas, que em meio às dificuldades, que em meio às tribulações da vida, nós conseguimos permanecer firmes, adorando o nome dEle, cultuando o nome dEle, separando o tempo para estar em comunhão e oração com Ele. Tem pandemia? Tem. Tem coronavírus, pastor? Tem sim. Tem luta? Tem. Tem isolamento social? Tem sim. Tem tudo isso. Mas nada disso é capaz de nos separar do nosso Deus, do amor do nosso Pai, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada disso foi capaz de nos separar do amor de Deus. Paulo vai falar sobre isso, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz isso, e nós podemos ver isso hoje, em pleno século 21, isso acontecendo através da minha vida, através da sua vida, porque nada consegue nos parar. Ah, pastor, nós estamos reunindo através das redes sociais. É verdade. Nos cultos de oração tem sido feito através das redes sociais. Apenas o culto de domingo é realizado no templo, mas as redes sociais nos unem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que onde houverem 2 ou 3 reunidos ali, no seu nome, ali se faz presente. Nós somos muito mais do que 2 ou 3. E por isso nós podemos crer, podemos ter a certeza na presença do Senhor aqui na minha casa, aqui onde eu estou agora. Por isso eu posso ter certeza, convicção de que a presença do Senhor é aí sobre a sua casa. Onde você está aí agora, eu tenho certeza que a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus é sobre a sua casa aí agora. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que você pode sentir essa presença do Senhor na sua casa, onde você se encontra agora. Porque nós nos conectamos ao Pai através das redes sociais. Num só propósito de buscar, de atrair a atenção do Senhor através desse culto de oração, através dessa transmissão. A palavra do Senhor, ela nos une uns aos outros. Esse culto nos une. E o Pai ouve a nossa oração, Ele escuta o nosso clamor e faz com que aquilo que nós ligamos aqui na terra seja ligado lá no céu. Glória a Deus por isso. Mas caminhando
caminhando aqui no texto, né? Coisa tremenda. Senão eu falo aqui a noite inteira, porque é maravilhoso demais esse texto. E agora no capítulo 7, a partir do verso 11, foi o texto de introdução que eu li, vai nos dizer assim, capítulo 7, verso 11. Assim, Salomão acabou a cavo do Senhor e a cavo do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na cavo do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse: eu ouvi a tua oração. Olha que coisa tremenda, queridos. O Senhor não apenas se manifesta no templo, mas de noite, diz o texto, que o Senhor aparece a Salomão para reafirmar a aliança que havia feito com ele e com o povo. E ele diz, olha, de noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a cava do sacrifício, o templo. Ele disse, olha, eu ouvi a sua oração, a oração que você fez de consagração do templo, e eu escolhi essa casa para que nela esteja fixos os meus olhos. Olha que coisa tremenda, querido. E Deus falou, olha, eu recebo. Vocês construíram e eu escolhi, eu recebo essa casa para a minha habitação. E agora no versículo 3 ele diz assim, aquilo agradou tanto o coração do nosso Pai, do nosso Deus, que agora no versículo 3 ele vai dizer para nós assim, olha, se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se vier a peste entre o meu povo, se o meu povo, e está falando comigo e com você, olha que coisa tremenda. Deus falou com Salomão lá e Deus fala conosco hoje, ele diz, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se vier a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa tremenda, meus amados. Estamos vivendo, meus queridos, tempos difíceis, tempos que eu nunca imaginei de passar. Pessoas chorando, pessoas sofrendo, pessoas que estão hoje passando por dificuldades financeiras, pessoas que estão passando fome, pessoas que choram porque perderam um ente querido, pessoas que estão chorando, sofrendo por tantas coisas que perderam. Eu tenho certeza que se você não passou por isso, que você conhece alguém que passou ou que está passando por isso. Pessoas que estão passando crises psicológicas, pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão tendo dificuldades, crises psiquiátricas, pessoas que não sabem o que fazer, pessoas que estão se suicidando devido a tantas coisas ruins que a sociedade está sendo atacada por causa de um vírus que está gerando pânico na nossa terra, no mundo. O mundo está sendo assolado, o mundo está sendo atacado de tal forma que eu nunca imaginei. O mundo hoje está em crise, o mundo vive uma grande crise. Nunca se perdeu tantas pessoas, nunca se morreu tantas pessoas. A gente liga os jornais, abre a internet, através das redes sociais, são apenas notícias ruins. Os cemitérios não estão dando conta de enterrar tantas pessoas que estão morrendo. Os cemitérios agora estão tendo que funcionar 24 horas, porque só de dia não dá conta de enterrar tantas pessoas. Eu creio que não é apenas eu nunca imaginei de viver algo tão difícil como esse que nós estamos vivendo agora. Eu creio que você também compartilha dessa ideia. Não sei se você já viu algo como isso, difícil, mas eu particularmente eu nunca imaginei de viver algo como isso. Mas eu quero pegar essa palavra nessa noite. Essa palavra ela não é do pastor Mário. Essa palavra é do nosso Deus, é do nosso Pai. Ela foi liberada para aquele povo. E ela é liberada sobre nós hoje. Onde o Senhor fala com o Salomão, com o rei. O rei era uma autoridade. Ele diz, olha, se o meu povo
Ele está dizendo para o povo aqui, olha. Ele está dizendo, ó, se eu enviar a peste, se acontecer a praga do gafanhoto, se acontecer assolações sobre a terra, ou se cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se o sol parar, ou se isso acontecer, se isso acontecer, ele está dizendo para nós hoje, se qualquer situação acontecer entre o meu povo, ele diz, se o meu povo, ele está dizendo para nós hoje, se nós orarmos, olha que coisa tremenda, nos humilharmos, se nós buscarmos a face dele, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, se nós nos convertermos os nossos maus caminhos, Deus está chamando o povo, Deus está chamando a nação, não apenas o Brasil, mas Deus está chamando toda uma nação a nos humilharmos diante dele, a reconhecermos as nossas falhas, a reconhecermos, meus amados, meus queridos, o mal que nós temos feito, a nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo que assim como o povo de Israel fez no passado, muitas pessoas hoje, as nações, têm virado as costas para Deus. O Senhor hoje, no pleno século 21, está nos chamando, nos convidando a nos humilharmos diante dele, a orarmos, a clamarmos pelo seu nome, a buscarmos a sua face. Nós estamos fazendo isso, mas Deus está convocando toda a nação, todo o povo, a buscarmos a face do nosso Deus, a nos convertermos dos nossos maus caminhos, aquilo de errado que temos feito, que temos praticado e que tem entristecido o coração do nosso Pai. Ele está dizendo para nós, Deus não está nos dando o direcionamento, Deus está nos mostrando o caminho que nós precisamos seguir para que Ele possa ouvir a nossa oração, para que Ele possa ouvir o nosso clamor. Ele está dizendo para nós, e continua a dizer para nós ainda, olha, então, a parte B do versículo 14, então, se vocês fizerem isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e mais o quê? E sararei a sua terra. Meus amados, eu não estou aqui para dizer que sou contra a vacina, eu sou a favor. Quando a vacina chegar na sua faixa de idade, procure um posto de saúde mais próximo da sua casa e se vacine. Vê se já não chegou lá a sua época de tomar vacina, vai, procura e tome vacina. E não apenas tome a vacina, mas continue se cuidando. Álcool gel nas mãos, máscara, distanciamento social. Evite sair da sua casa, só saia se realmente for necessário. Tome todos os cuidados, ouça as orientações das nossas autoridades, da vigilância sanitária. Eu não estou aqui para poder ser contra nada, eu sou a favor de tudo isso. Eu sou o primeiro a praticar todas essas coisas. Mas eu creio que o que vai sarar nossa terra de verdade é uma intervenção divina. Eu creio que o que vai curar essa terra, não apenas o nosso Brasil, mas toda a nossa nação, é uma intervenção do Senhor. E o Senhor está nos chamando, convocando o seu povo, a Israel escolhida, a Israel que Ele separou um dia. Deus está nos convocando para nós orarmos, buscarmos a sua face, nos convertermos dos nossos caminhos, para que Ele possa nos ouvir, para que Ele possa ouvir a nossa oração, para que Ele possa sarar a nossa terra. Eu creio que o nosso socorro, que a cura vai vir do céu, que a cura vai vir do nosso Senhor. Assim como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele mesmo diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Que essa seja a nossa oração nessa noite. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Hoje é a noite de oração, meus queridos. É a noite que nós precisamos orar, clamarmos pela presença do Senhor, clamarmos pela intervenção divina, clamarmos para que o Senhor venha sarar a nossa terra, para que o Senhor não apenas venha sarar a nossa terra, venha curar as nossas feridas, venha curar essas pessoas que estão passando por tantas dificuldades psicológicas, emocionais, sentimentais, essas pessoas que foram acometidas pelo coronavírus, que estão nos hospitais entubadas, sem saber o que fazer, muitas pessoas desenganadas. É triste isso.
Muito triste tudo isso. Mas o Senhor nos chama. Deus está chamando o seu povo aqui na terra. E você faz parte desse povo. Você faz parte dessa nação de propriedade exclusiva do Senhor. Você está sendo desafiado nessa noite a continuar a orar, a continuar a clamar ao nosso Deus, a clamar o Senhor por uma intervenção. Que você possa pegar e esparramar esse clamor através das redes sociais das pessoas, a convocar toda a nação, a convocar todas as pessoas para poder orar pela nossa nação. As redes sociais estão aí para isso, para servir, para que a gente possa espalhar a palavra do Senhor, o desejo do coração do nosso Deus. Use essa ferramenta que Deus deixou para nós, para que a gente possa usá-la para o bem, usar para o bem, para poder fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ter ficado no teu coração e que você possa não apenas ter ouvido essa palavra, mas colocado ela em prática, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.